Amigos, muito boa tarde, meus queridos amigos da nossa Casa do Caminho. Estamos aqui em mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e, graças a Deus, estamos todos aqui. Vocês estão bem? Eu espero que sim, porque já nos encontramos há pouco tempo, então estamos caminhando. Então, meus amigos, nós vamos estudar hoje do Evangelho o item 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, nós estamos já estudando a instrução dos Espíritos. E o nosso item é o item 17, que vem todas essas instruções dos Espíritos vêm falando sobre a indulgência, desde o item 16. Vocês vejam a importância disso. Depois eu vou falar para vocês por que eu me apavorei quando eu vi isso. Então, o nosso item é o 17, sobre a indulgência também, e tem o 18, que também vai ser sobre a indulgência, mas não é conosco. Nós só vamos estudar hoje o 17. Mas não com menos importância, né? A importância desse assunto da indulgência é primordial para nossas vidas. Então, primeiramente, nós vamos fazer uma pequena prece, vou convidá-los a isso, para que a gente possa fazer a ligação com o plano espiritual, os nossos amigos diretores espirituais da nossa casa, Dr. Erma, Dr. Bezerra, e pedir a eles, e principalmente ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ajude, a todos nós, para que a gente continue nessa perseverança que estamos, de tentar, ou seja, de já estar no caminho da tentativa de melhoria. Nós sabemos disso. Então, nós agradecemos muito a Deus a oportunidade de podermos estar aqui. E pedimos ao Mestre Jesus que a doce e serena paz dele possa envolver os nossos corações nesse momento e que nós possamos estar debaixo da sua proteção e da proteção de Maria, nossa mãe, para que a gente possa desenvolver um trabalho, um estudo em que seja de compreensão fácil para todos nós. Né? Isso é que é importante. Mas não só de compreensão. O mais importante que eu peço a Jesus nesse momento é que nós possamos estudar esse assunto como todos os outros, mas não só estudar, não só ler o que o Evangelho nos traz, mas que a gente possa trazer para a nossa reflexão e para a nossa vida esses ensinamentos do Mestre Jesus, que esteve aqui entre nós, nos trazendo esses ensinamentos maravilhosos e que são a bússola da nossa vida. É o farol que vai iluminar os nossos caminhos, basta que a gente siga. São as leis divinas aqui. Então, meus amigos, vamos lá. Vamos agradecer muito a Jesus e vamos pedir a Ele que nos intua, nos ajude e que nós possamos estar sempre, sempre debaixo da proteção dele. Olha, meus amigos, vocês com certeza hoje vão estar me vendo gravando isso aqui, essa live, e vão ver eu dar uma tossidinha, porque eu estou saindo de um resfriado bem complicadinho, viu? Primeiro foi o Gilberto, depois eu, mas tudo passa, e a gente não vai deixar de fazer o que a gente tem que fazer por conta disso, né? Então, vamos lá. Eu quando peguei o Evangelho para estudar a indulgência, eu falei assim, meu Deus, sempre eu estou sendo colocada à prova. Por quê? Porque eu acho que para a gente falar de qualquer coisa, para a gente trazer qualquer assunto, principalmente dentro de uma aula de uma casa espírita, a gente tem que estar convicto com aquilo em nós. Né? Isso é básico. Então, eu estudo, eu leio e eu reflito bastante como é que eu estou nesse contexto. E aí, o que eu observei?
todos nós estamos ainda muito embaralhados nesse mundo de expiações e provas, passando pelas tormentas, passando pelas dificuldades, passando pelos aborrecimentos. Todos nós ficamos no fiel da balança. Tem uma hora que nós estamos do lado da bondade, tem uma hora que nós estamos com raiva, tem uma hora que nós estamos alegres e tem uma hora que estamos tristes. E vai por aí. Isso faz parte do aprendizado do ser humano, né? Então, quando eu vi sobre a indulgência, o que o Espírito traz para a gente, é assim algo que Jesus trouxe para a gente, né? O que significa isso? O que é você ser indulgente? Jesus não veio trazendo lá atrás, ama o teu próximo como a ti mesmo, indistintamente, independente de nada, dele ser teu parente, dele ser seu amigo ou dele ser seu inimigo. Então, a questão da indulgência vai por aí. Vai por aí. Então, vamos lá ver. Vamos ver. Eu estudando a indulgência aqui no livro, nesse livro aqui, estudando o Evangelho com Bezerra, ele veio trazendo uma coisa, uma definição assim maravilhosa para gente. Ele vem dizendo assim: a indulgência, filhos queridos, é aquela virtude que enfeita o coração do espírita cristão com os inefáveis adornos da calma, do perdão, da serenidade e da compreensão. Ser indulgente é não condenar o irmão ao percebê-lo mergulhado em equívocos, lembrando que outrora esses deslizes podem ter sido igualmente seus. Aí eu parei aqui e falei, outrora? Nós ainda estamos numa situação de muito erro ainda, muito erro e muito acerto. Então, a indulgência parte do seguinte, é de você perdoar a ofensa que te foi feita. Olha só isso. Porque o verdadeiro cristão faz isso. E nós nos dizemos cristãos. Nós somos. Só que o nosso eu, o nosso interior, ainda está lá atrás, trazendo aquelas coisas, como a gente sempre fala, aquelas amarras de muitas dificuldades. Para a pessoa ser realmente indulgente, tem que ter, como eu vou dizer, tem que ter a bondade, as virtudes, a bondade, o perdão, o amor ao próximo, sem distinção, paciência. Então, vamos aqui para o livro. Vamos ler a primeira página, vamos ver a primeira partezinha do nosso item, que é para a gente começar a entender a história aqui, que eu acho difícil, para mim, pelo menos, eu acho difícil. Sede indulgente com as faltas dos outros, quaisquer que sejam. Julgai com severidade unicamente as vossas ações. O Senhor será indulgente convosco, assim como usardes de indulgência para com os outros. Apoiai os fortes, encorajando-os a ser perseverantes. Fortificai os fracos, mostrando-lhe a bondade de Deus que leva em consideração o mínimo remorso. Agora vamos lá, vamos começar a prestar atenção nisso. Lendo assim, você disse, você não deve julgar o outro. Outro dia nós comentamos sobre o julgamento, de crítica, de condenação, não sei o quê. Então, você não deve, o que nós estamos entendendo aqui, né? Você não deve julgar o defeito do outro e colocar panos quentes nos seus. Começando aí. Quando você vê que o outro está errado em alguma coisa, você olha se você também não tem aquele problema. Porque eles falam mais adiante aqui, a venda que se coloca no nosso olho é muito fina.
para a gente dizer que só está vendo, por exemplo, perdoei ele. Só que o perdão é uma coisa muito séria. O perdão é uma coisa muito séria. Então, começa daí. A pessoa te faz um desagravo qualquer. Às vezes você leva anos com aquela mágoa dentro do teu peito. Não consegue esquecer aquilo. E o que eles vêm trazendo é isso. É o esquecimento do mal que te foi feito. A indulgência está par a par com a caridade, o perdão. Então, você ser indulgente com o outro é você esquecer, perdoar, mas perdoar esquecendo o que te foi feito. A gente começa por aí falando que foi feito para nós, porque é o lado que pesa mais, né? Porque chegar e falar assim, ah lá, aquela pessoa ali, ela tá falhando nisso, tá falando aquilo, tá fazendo besteira, mas não é contigo. Enquanto não pisar nos seus calos, tá tudo bem. Você fala, não, vamos refletir, vamos ajudar, vamos criticar, tudo bem. Mas no momento que aquela criatura faz com você um ato qualquer que te chateie, que te magoe, você fica muito, muito aborrecido. E aí? Por acaso nós não ficamos magoados mais? Aí é que eu digo, isso daí é típico de espírito superior, né? Não levar a sério, não levar a mal o que te é feito. Quando aquilo não te atinge, aquela coisa qualquer que fazem para você a fim de te ofender, quando aquilo não te ofende, é sinal que você já superou isso. Mas é muito difícil. Se você já consegue não falar nada, como o Chico dizia, Chico Xavier, põe água na boca, não responde. Enche a boca d'água e não responde. Como fazer isso e não guardar? Porque no fundo, a gente até faz, mas a gente guarda nos resfolhos lá da nossa alma, naquele cantinho bem escondidinho, a mágoa. E aí essa mágoa vai nos fazendo um mal, porque você não consegue se desvencilhar daquele pensamento. Você esquece, mas vira e remexe, aquele negócio volta à tona. E toda vez que volta, te faz sofrer. Então, a questão do perdão tem que se trabalhar muito isso. É fácil? Não é fácil. Você pode dizer que perdoou, eu perdoei isso e aquilo da pessoa, mas o que acontece? Você tem que refletir para ver se tu perdoa mesmo. O perdão é o esquecimento total. Se eu perdoei a pessoa por qualquer coisa cometida e quero ser indulgente, já estou trabalhando a indulgência. Ou seja, como diz o Dr. Bezerra, é a virtude que enfeita o coração do espírita cristão com os inefáveis adornos da calma, do perdão, da serenidade e da compreensão. Então, a gente chegar e compreender que aquela criatura que me fez aquilo estava num mau dia, estava num momento ruim, por isso que ele fez aquilo, estava num momento estrambelhado lá. Sim. Aí o que você faz? Você diz, perdoei. Não, eu perdoei. Mas a primeira oportunidade, aquilo vem à tona. Às vezes a pessoa, quando não faz parte do seu núcleozinho familiar, que você não precisa ficar vendo toda hora, quando você encontra aquela pessoa em qualquer canto, você bate o olho, aquilo pipoca. Pipoca que eu digo assim, explode. Você lembra daquilo tudo de novo. Refaz um filme. Rebobina aquela fita de novo. Então não perdoou. E o que mais nós fazemos na oração dominical? Olha só nossas palavras para Deus.
Pai, perdoai as nossas faltas, assim como nós perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Olha a profundidade disso. Quer dizer, eu peço perdão por uma falta que eu fiz, pedindo que Deus esqueça aquilo. E o que eu vou fazer para merecer esse esquecimento de Deus? Porque Deus vai esquecer. Se Deus esquece e não me pune, porque o medo, a gente pede perdão com medo da punição. Então, se Deus esquece e não vai nos punir, ele também não vai nos beneficiar. Por quê? Nós não fizemos nada de bom. Então, como é que Deus vai beneficiar um espírito encarnado que, quando chegar lá no plano espiritual, que não fez por onde caminhar nesses preceitos das leis divinas? Então, para mim, a indulgência, você ser indulgente de corpo, alma, coração, mente, totalmente, não é para o meu bico ainda. Eu acho que não é para o nosso, porque nós estamos nessa caminhada evolutiva. Então, tem horas que nós vamos resvalar, vamos escorregar aqui, escorregar ali, mas aí levantamos, voltamos. E o importante é a gente tentar fazer isso e sempre se observar. Ou seja, eu falhei aqui, eu falhei ali, porque é isso que Deus quer. Deus fala para gente, Jesus fala para gente, nos mandamentos divinos, olhe com mais rigor as suas faltas do que a falta do outro. Se você vê a falta do outro, não divulgue, não fique criticando, nem em pensamento, que às vezes a pessoa não fala, mas pensa. E daqui a pouco a garganta coça, a língua coça, vai e fala. Poxa, aquela pessoa ali espírita, companheiro nosso da casa, fazendo assim, assim, assado. Vai dizer, olha para você, vai dizer que você nunca fez. Então, a coisa mais importante que tem em toda essa nossa trajetória, nessa vida terrena de aprendizado e outras tantas que virão, é isso. É a gente se observar. A cada encarnação é a melhor encarnação que estamos tendo para esse aprendizado. É a nova oportunidade que nos está sendo dada. Temos amigos espirituais nos ajudando assim absurdamente. Basta que a gente estude, que a gente leia, que a gente reflita e que traga para cada um de nós, cada um que estude isso, que traga para si a reflexão e a maneira de melhor fazer aquilo que está sendo aprendido. E toda vez que falhar, porque vai falhar, é se observar de novo. E voltar atrás. E começar de novo. E sempre levando à frente isso aqui dito, trazido pelo Mestre Jesus. Então, meus amigos, eu estava lendo isso aqui. Então, vocês vejam bem, seguindo mais um pouquinho aqui, eu estava lendo isso, eu estava estudando isso, e cada vez eu ia diminuindo assim mais, eu me achava assim tão pequenininha, porque, por exemplo, quando eu entrei na casa espírita, vocês vejam, né? Eu falei para nossa Albinha assim, Alba, quando eu entrei pela primeira vez aqui na casa, eu entrei por uma situação de saúde complicadinha, de depressão, e eu falei assim, eu olhava para as pessoas aqui dentro, eu falava assim, eu acho que aqui eu estou entrando no céu, mal comparando. Só tem pessoas do bem, vão me ajudar, só tem pessoas... Gente, aqui na casa espírita,
são os mais necessitados, foi o que a Alma me falou. São encaminhados para cá aqueles espíritos que estão necessitados do aprendizado para começar a caminhar. Tudo bem que eles têm possibilidades, né? A espiritualidade vê possibilidades na gente para nos trazer para as casas espíritas. Porque pode perceber que todos nós vamos parar numa casa espírita de uma maneira ou de outra. Se não somos criados dentro dela, pela nossa família, um momento nós vamos apresentar qualquer coisa que precisamos buscar ajuda. E nessa ajuda é a oportunidade. Aí você começa a estudar. Porque sem estudo você não entende. O tempo que você está fora, que você já é adulto e está fora da doutrina, você não entende metade da missa do que é a realidade. A vida da gente é a realidade, a encarnação. A realidade da encarnação você não entende. E se questiona muito. Eu me questionava muito, meu Deus, o que será que Deus quer de mim? O que será? Eu tinha certeza, nunca tinha sido espírita, que eu tinha uma tarefa qualquer. Eu falei assim, meu Deus, eu tinha certeza que a gente voltava. Para mim, isso aí nunca foi dúvida. Eu não achava justo uma pessoa ter uma encarnação só. Digo, não é possível. Entendeu? Então, eu pensava assim, bom, se você não vai ter uma vida só, será que essa vida, será que eu estou fazendo o que aqui? Eu posso não ter um objetivo fixo, assim, certo, mas de uma coisa eu tenho certeza, eu vim aqui nessa vida para progredir. Foi a oportunidade que eles me deram. Vai, Marilda, vai lá e vai progredir, vai caminhar, como a todas as pessoas são dadas. Vamos olhar um pouquinho aqui. Que pedis ao Senhor quando implorais que Ele vos perdoe? Fizemos uma coisa errada, pedimos para Ele nos perdoar. Será somente o esquecimento das vossas ofensas? Eu falei agora, né? O esquecimento que vos deixa no nada? Porquanto, se Deus se limitasse a esquecer as vossas faltas, Ele não vos puniria, mas também não vos recompensaria. A recompensa não pode ser o preço do bem que não se fez, e ainda menos do mal que se praticou, mesmo que esse mal fosse esquecido. Não pode, né? Rogando perdão pelos vossos erros, pedis a Deus o favor das suas graças para não voltardes a cair, não voltar a errar. A força necessária para entrar em um novo caminho, um caminho de submissão e de amor, no qual podereis unir a reparação ao arrependimento. Então, justamente chegamos no ponto em que nós sabemos que chegamos aqui para isso. Arrependermos-nos do que fizemos lá atrás e que está nessa e reparar o erro. Todo erro tem que ter uma reparação. Né? Todo erro tem que ter uma reparação para que a pessoa possa continuar liberta daquilo. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em cobrir os seus erros com o véu do esquecimento, porquanto frequentemente esse véu é muito transparente aos vossos olhos. Justamente com o perdão ofereceis o amor, fazei por eles o mesmo que pedis ao vosso Pai que faça por vós. Aí é que está a questão, né? Enquanto a coisa não vira, a ofensa não vira para o nosso lado, porque, olha, eu tenho certeza que a ofensa virou para o nosso lado, chateou, magoou, ficou a mágoa lá no fundo do coração, mas a gente não esquece. Isso é um longo caminhar, não vai ser nessa encarnação que a gente vai sair daqui já com essas virtudes todas
todas, como é que eu vou dizer? Todas as virtudes já conseguidas. Quem dera, né, que pudéssemos sair daqui com essas virtudes. Essas que o doutor Bezerra fala aqui, não são tantas, tem muitas outras. Mas que essas virtudes da calma, da paciência, do perdão, do amor ao próximo, fosse conquistada, mas conquistada mesmo. E aí a gente lembra o seguinte, vou dar um outro exemplo. Você vê como é que é difícil a situação. Digamos um casal que por um motivo ou outro, faz alguma coisa errada lá, pode ser até de uma traição, uma coisa assim, e acaba havendo a separação. Então, se separam, depois ficam uns tempos separados, depois eles procuram se entender, porque bem que não valeu a pena, a parte que ofendeu pede perdão, se encontram, pede perdão, voltam. Agora, o que é você perdoar isso de verdade? Essa falta do seu marido ou da sua esposa. Perdoar de verdade é não ficar com mágoa. É tirar aquele sentimento ruim que tu botou lá naquele cantinho lá, totalmente. Porque senão, toda vez que tiver istinho aqui, por exemplo, foi o marido que fez com a mulher chegou mais tarde um pouquinho em casa, ele, aonde que estava que não me avisou? Aí ela já viu, aí ela vai buscar lá vem aquele negócio. Que moral você tem para me cobrar isso? Você lembra que você já fez isso assim? Você sabe comigo? Quantas pessoas passam por isso, gente? É como a criança, né? A criança. Esses dias eu estava vendo um programinha na televisão com uma psicóloga e tinha uma mãe perguntando assim, a minha filha de 3 anos, ela agora aprendeu a bater. Toda criança, numa certa faixa de idade, ela qualquer coisa, ela pá! Ela bate. Ela não se sente satisfeita, ela bate. Aí a mãe disse assim para a psicóloga, eu não sei se eu estou certa ou estou errada, mas eu abraço. Eu falo, não pode, mas abraço. Não pode, mas abraço. E ela está irritada, ela bateu porque ela está irritada, está chorando, que ela queria alguma coisa que não podia ser feita. Então, ela disse assim, é a única maneira que eu consigo mostrar para ela que não é batendo que ela vai resolver. Porque se a mãe... Porque a gente antigamente, o filho fazia uma, a gente pegava o chinelo e pá! Como que você fala para um filho não pode bater e você bate nele? A primeira coisa que ele vai fazer enquanto ele não tem entendimento, ele vai pegar um chinelo e vai jogar em você também, vai querer te bater também, ué. Se você faz, é a mesma coisa. Então, se nós estamos dentro de uma situação de mágoa e de rancor com alguém, o que Jesus vem trazendo, o que os espíritos... Aqui no caso, vou dizer a vocês quem foi o espírito que trouxe para a gente. João Bispo de Bordeaux, 1862. Então, ele vem nos trazendo todo o caminhar, vocês leem isso aqui, todo o caminhar, a opinião dele aqui do que Jesus trouxe, de uma pessoa que deseja realmente ser indulgente. E a indulgência faz parte do que Jesus vem trazendo para a gente. Jesus trouxe o roteiro completo de como viver bem. Só resta que a gente siga. Para esse mundo ser um mundo de regeneração e para ele poder caminhar para mundo bom, para o mundo superior, a gente tem que mudar muito, gente. Nós estamos ainda perambulando naquela zona em que já caminhamos, né? A gente já caminhou bastante, mas ainda temos mais... O mal ainda está dominando mais do que o bem. Então, nós nos deparamos todos os dias muito mais com o mal do que com o bem.
Então, isso já faz parte da nossa vida atual. Então, não nos surpreende que quando uma pessoa... então, aquela história de toma lá da cá acontece muito. Você fala, outro revida e papapá, né? Basta no trânsito, né? Já sempre falo isso. Basta no trânsito. Você tá no trânsito, alguém te dá uma fechada, tu já olha para aquela pessoa que está ali naquele volante e pensa assim, quem que esse cara pensa que é? Quem que esse cara pensa que é? Para estar me dando uma fechada dessa. Ele é o rei da cocada preta? Ele está querendo passar, ele é o dono da rua? E é capaz de seguir atrás, buzinando. Então, olha como nós somos ainda. Cadê isso aqui que vem trazendo no Evangelho? Indulgência para com os defeitos alheios. Eu fui ofendida. Então eu tenho que entender. Eu devo trabalhar os meus sentimentos, porque eu tenho que ser mais rigorosa comigo do que com o outro. Trabalhar os meus sentimentos no sentido de, se eu fui ofendida, eu tenho que entender e ajudar aquele meu irmão. E não crucificá-lo, e não virar a cara para ele, nem botar aquela mágoa que eu tô dele lá no fundo do meu coração e deixo lá guardado para na primeira vez eu soltar. Então, gente, já chegou o nosso tempo rapidinho, né? Então, eu vou terminar isso aqui lendo assim um pedacinho, ó, do bispo. Pelo seu exemplo, pregai esta caridade ativa, indulgência, infatigável que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele mesmo fez durante todo o tempo em que viveu na terra, visível aos olhos do corpo, e ainda prega incessantemente, desde que só é visível aos olhos do espírito. Segui esse divino modelo, caminhai sobre as suas pegadas, elas vos conduzirão ao lugar de refúgio, onde desfrutareis de repouso após a luta. Como Jesus, pegai a vossa cruz, todos vós, e subi penosamente, mas também corajosamente o vosso calvário, no alto do qual está a glorificação. João, bispo de Bordeaux, 1862. Então, seguir Jesus é a nossa meta segura. Nunca erraremos. Nunca erraremos se seguirmos Jesus. Ele é o nosso mestre, é o nosso guia. Então, meus amigos, que possamos ser indulgentes com as faltas alheias. Isso é caridade, isso é amor. E a gente não vive pregando o amor? Então vamos lá, vamos refletir sobre isso, vamos trazer isso para da nossa vivência, nos modificando. Vamos aos poucos, né? Vamos aos poucos, porque a gente sabe que a gente não consegue mudar de repente assim, né? Então vamos aos poucos, mas um dia nós chegaremos lá. Um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e eu amo vocês. Até a próxima, se Deus quiser.